Bom, gente, a gente está aqui com o segundo bloco. Quem está acompanhando a gente pela internet ou pela TV, está vendo que agora tem uma pessoa a mais aqui. Eu, para facilitar a vida da Beatriz, já que eu conheço esta pessoa, eu mesmo vou apresentá-la. Quem está aqui com a gente é o professor Oleg Bokonok. Este nome não é realmente alguém nascido aqui no nosso país. Ele é nascido na Ucrânia, na época que era a União Soviética ainda, né? O Oleg ele é mestre e doutor em Geofísica Aplicada pela Universidade de São Paulo, né? Graduado em Geologia de Petróleo e atualmente é professor da Universidade Católica de Santos nos cursos de Engenharia Ambiental e Engenharia de Petróleo e um pesquisador muito ativo junto ao nosso Instituto de Pesquisas Científicas, o IPESC, né? Ele é membro da Sociedade Brasileira de Geofísica, da The European Association of Geoscientists and Engineers, aqui no bonito, a famosa EAGE. E aí vai. Eu vou ficar lendo um monte de títulos aqui, mas eu não vou fazer isso porque eu vou poupar a audiência de um monte de palavras em inglês aqui. O cara é fera e ele está aqui para compartilhar o conhecimento dele com essa outra fera que está aqui no primeiro bloco, que é o nosso amigo Roberto, para falar um pouco da questão da água em Santos ou da ausência dessa água no futuro próximo, se nada for feito, ou, enfim. O assunto é deles. Beatriz, agora a senhora fale, né, por favor. Oleg, a gente sabe que aí gostaria que você explicasse um pouco mais. Tem pesquisas nessa área, né, da intrusão salina, dos impactos aqui na Baixada, e assim, de forma didática, já que são nomes bem complicados e realmente a gente está tentando desmistificar esse tema, explicasse para a gente um pouquinho desse impacto. Certo. Eu assisti a primeira parte do programa, onde o Roberto estava explicando sobre a cunha salina, intrusão de água salgada do mar no estuarino. E no meu caso, eu trabalho com um fenômeno muito similar, só trocando o meio. Assim. No caso, já não é mais a corpo de água, seria já as camadas sedimentares, não? Essa intrusão salina dentro do continente, dentro de aquíferos. Aquíferos que são camadas sedimentares que compostas, por exemplo, por areia grossa, que contém água doce. E, obviamente, esse é um recurso extremamente valioso de água potável que pode ser utilizado para consumo humano. E a gente não fica muito feliz quando a água salgada entra nessa camada com água doce. No entanto, como já Roberto mencionou, é um fenômeno natural. A água nas áreas costeiras, a água salgada sempre vai estar presente em aquíferos costeiros. Agora, essa situação ela pode ser agravada, por exemplo, por explotação excessiva de água potável via poços, né? Essa cunha salina ela pode entrar, vamos dizer, mais para dentro do continente e contaminar de maneira, às vezes, grave o aquífero como todo, né? Se impossibilitando acesso à água doce. Oleg, e isso já... Sim. Deixa eu ir te interrompendo. Eu vou fazer a pergunta até para o Roberto, cruzada aqui. Essa situação de intrusão salina em áreas sedimentares e também na parte estuarina, ela já é um problema, Roberto, atualmente para a Baixada? Olha, ela não é um problema, né? Porque, em princípio, ela não seria um problema, porque trata-se de um fenômeno natural, né? Okay. Mas ela torna-se um problema na medida em que as pressões humanas vão aumentando e a necessidade de explorar esse recurso passa a ser mais intensa, né? Mais intensificada, mais corriqueira, né? Então aí nesse caso passa a ser um problema. Bom, eu teria mais alguma coisa para falar? A questão do Porto de Santos e das indústrias aqui da região, em Cubatão, impactam de forma direta nessa questão? Impactam, né? Porque todos esses são usuários desses recursos, né? Tanto o Porto de Santos, o Porto tem as atividades de dragagem, né? Tanto as dragagens de manutenção quanto a dragagem de aprofundamento. O que acontece? Quando essas dragagens são feitas,
elas alteram a estrutura física do estuário, né? E, consequentemente, alteram também esse equilíbrio de forças naturais, né? Que deveriam ser naturais, elas passam, então, a ter uma componente causada pelo homem, né? Isso pode trazer problemas, sim. E o fato é, não adianta, quando você mexe com a natureza, ela busca um ponto de equilíbrio de algum jeito, né? Ela vai ter que responder, é uma ação e reação básica, né? Oleg, existe forma possível de investigar a condição desses aquíferos? Eu falaria do sistema, sistema como tudo, né? Assim, na realidade, todo mundo provavelmente percebe, quem trabalha ou investiga nessa área, o que falta é gerenciamento, assim, baseado em dados. O que está faltando são os dados para ter um gerenciamento inteligente de recursos hídricos na Baixada Santista. No caso de aquíferos, esses dados basicamente são ausentes. Por isso que o FIHIDRO está financiando 2 projetos que estou coordenando. Uma é prospecção geofísica de recursos hídricos subterrâneos em comunidades isoladas na região do Baixada Santista, e outra é avaliação e monitoramento de disponibilidade hídrica subterrânea. Justamente tendo os dados sobre a intrusão salina, ou seja, quanto ele entrou, quanto varia essa intrusão, né, e o porquê, né, permite planejar o nosso futuro e planejar e usar de maneira sustentável então nossos recursos hídricos, tanto no estuário como em superfície, em terra, né, Então, basicamente, acho que a solução para uso inteligente é a obtenção de dados. Aquilo que você não consegue medir, você não consegue controlar. É uma máxima da ciência, não é? Que eu acho que se aplica. Exatamente. Bom, eu vou fazer o seguinte. Beatriz, você quer chamar mais uma perguntinha? A gente tem pouco mais de 40 segundos para acabar o bloco. Eu acho que talvez seja inteligente a gente fazer um bloco um pouquinho menor. E no próximo bloco, vou pedir que os 2 convidados continuem e a gente prospecta o futuro aqui. Então, os seus projetos, a visão que o Roberto tem de encaminhamentos para que essa questão hídrica seja bem gerenciada e para que não padecemos esse problema no médio e longo prazo, tá ok? A gente já volta com o Urbanidades.